Muito bem, então, vamos conversar um pouquinho sobre o maior mandamento. Mateus relata isso para nós, tá? Lá no capítulo 22, versículo 36 ao 40. Então, nós já sabemos que a gente buscar uma instituição, seja ela espírita, espiritualista, uma religião que leva o conceito do amor, da paz, da caridade, da fraternidade, é muito importante. E nós, quando a gente vem no centro espírita, a gente entra neste ambiente espiritual saturado, quer dizer, cheio, né, de fluidos que nos ajudam a nos curarmos, que nos dão bom ânimo, que nos fazem pensar, que nos fazem diminuir nosso ritmo alucinado do século XXI. Todos nós estamos muito acelerados, às vezes, não dá tempo para pensar em Deus. Esse é o momento, para pensar naquele que nos criou, aquele que nos ama, que nos perdoa e que nos estimula sempre a fraternidade. Então é muito importante estarmos aqui, juntos, nesse ambiente que nos fortalece para a gente se curar, segundo os ensinos do Evangelho, trazidos pelo Cristo, o Evangelho do nosso Pai. Então vamos falar sobre o maior mandamento. Podíamos trocar o maior ensinamento. Podíamos pensar também que é o maior ensinamento que o Cristo nos trouxe. Na prece da Janete, ela já falou do amor. Lei universal, lei cósmica, não é lei do nosso planeta. É lei cósmica, é lei do universo, lei de amor, né? Que Deus colocou. E são perfeitas, e cabe a nós obedecer. Nós sofremos por causa da desobediência dessas leis, por causa do nosso afastamento dessas leis. Então esse maior ensinamento é primordial. Sai dos 10 mandamentos, a gente não consegue decorar tudo aquilo que é verdadeiro lá que Moisés trouxe há 6.000 anos atrás. E hoje Jesus nos trouxe há 2.000 anos um ensinamento novo. E transforma os 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ali fala, na maneira daquela época. Hoje daria para nós colocar assim, amar a Deus mais que nosso carro, mais que nossa casa, mais que nosso filho, mais que nosso dinheiro. Esse é o amar a Deus. E o segundo, que é parecido com o primeiro, que ele fala assim, e o próximo como a ti mesmo. Porque Deus, nós não podemos se revoltar, podemos, mas não é o correto, contra um outro irmão. Ainda nós fizemos isso. Mas isso não é correto, isso não traz felicidade, porque o outro irmão é obra de Deus. É isso que nós vamos tentar falar um pouquinho aí, né? Nós trouxemos 4 livros, já fechei o portão, ninguém sai daqui sem nós estudar os 4 livros. Se prepare, vai ter lanche também, eu acho, né? Água magnetizada, né? Vamos lá, Tatiana? Vamos lá, então. Então, já no início, tem a passagem de São Mateus, que ele faz a seguinte referência. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Na verdade, Jesus, ele sempre foi tentado ainda quando ele estava no ventre da mãe dele, de Maria. Um livro que eu vou indicar já de início é Maria de Nazaré, que conta a história de Maria e alguns relatos de Jesus na idade dos 13 anos. Não é muita coisa, mas fala sobre Maria, o ser iluminado também que ela foi e que ela é. E Jesus, já aos 13 anos também, ele já desafiava os doutores, né? Então, dando continuidade. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus lhes responde. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. O que Jesus fazia quando ele falava? Faziam com que as pessoas, os doutores, os sacerdotes, todos, pensassem a sua consciência,
pensassem nas suas atitudes perante ao povo ao qual eles dominavam ou ao qual eles deveriam dirigir. Então, Jesus, o mestre, desde os 13 anos, ou bem antes, né, já fazia com que refletissem sobre as suas atitudes, né? E aí algumas vezes nós imaginamos ser o amor algo tão distante. E não raro nós nos perguntamos, como é amar a Deus? Nós já nos perguntamos, eu acredito muitas vezes, né? Como é que era amar a Deus? E se não nos fizemos ainda essa pergunta, que nós possamos fazer. Será que para isso basta louvar-lhe a existência? Orar, estar em comunicação com Ele será suficiente? Será que a oração é suficiente para mim me conectar e estar com Deus? Aprender a amar? Como se pode expressar esse amor? Com frases, com cânticos, com poesias? Até podemos. Mas na verdade o que ele nos relata aqui, o que ele quer nos passar, que nós precisamos é praticar a caridade. A caridade para com o próximo, praticar a caridade para conosco, que também é necessária. Mas também nós temos que entender e amar a sua obra. E o que é a sua obra? A natureza. Aqui onde nós nos encontramos, a Terra, o planeta Terra, né? Todas as criaturas que aqui estão, todo o reino de Deus. Este é um primeiro passo também para poder conhecer o que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Respeitar a natureza, os seres dos reinos, animal, vegetal, todas as criaturas de Deus. As águas, as nascentes, o lixo que nós geramos. A gente gera muito pouco lixo, né? Bem pouco, né? A poluição tanto material, mas nós podemos falar aqui da poluição de pensamentos mental, né? Por que nós trazemos isso? Porque nós precisamos começar a ter consciência sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, né? Não simplesmente porque o outro está fazendo, eu também fazer. Cuidar das minhas atitudes, me tornar uma pessoa de bem, com comprometimento, com responsabilidade. Dar valor ao que nós temos ao nosso redor. Mudar o nosso olhar perante ao que nós caminhamos, ao que nós encontramos no nosso caminho. Este é um primeiro passo. Lembrando que tem um irmão nosso que ele é de uma outra linha de segmento, mas é muito interessante o pensamento dele, que é o pensamento da doutrina. Você está andando de automóvel e você come alguma coisa, gera um papel, um plástico, e você joga fora do carro. Será que você jogou fora? Nossa casa não é o planeta Terra? Você usou alguma coisa que pode ser reciclado, que tem endereço certo, e você joga em qualquer lugar. Ah, não é problema meu. É problema de conscientização. Se a gente não aprender a fazer isso, nós vamos ter respostas. Hoje a gente vê desastres ecológicos provocados por nós. Nós vemos isso a todo momento. A gente, quando acontece isso, a gente pensa, Deus esqueceu de nós, Deus está punindo nós. Não, é nós que fizemos isso. A Tatiana falou uma coisa muito importante. Como é que estão os nossos pensamentos? Nós viemos falando aí em muitos trabalhos, falando e buscando viver, e buscando estimular as pessoas aí para o Evangelho e praticar isso. Não serem submissos. Não é ser submisso a todas as pessoas, não. É submissos à lei de Deus. Mas acalmar nossos pensamentos. O que nós estamos gerando dentro do nosso pensamento? Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. Logo acontecerá uma festa, onde as pessoas pensam que podem tudo. Pensam que podem tudo. Pode ir ao desequilíbrio, seja em todos os sentidos, inclusive do pensamento. Ah, eu mereço. Vou fazer
tal coisa. Vou ir no excesso. Vou brincar, vou usar algumas coisas que lícitas ou ilícitas, não importa, até eu cair, porque é preciso ir afora. Será que estamos cuidando dos nossos pensamentos? Será que isso é felicidade? Lembra das perguntas que a Tatiana fez antes? Será que isso traz saúde para nós? Depois acontece algumas coisas na nossa vida. Aparece um tumor. Meu Deus, o que eu fiz? Aparece alguma coisa que a gente não estava esperando. Estou falando de coisas materiais, sem falar das coisas emocionais. Cada vez tem uma doença nova aparecendo aí, mas tudo nasce no desequilíbrio emocional, no desequilíbrio dos pensamentos. E nós temos as rédeas disso. Deus nos ensinou isso. Deus nos colocou em nós isso, na nossa consciência. Nós sabemos como vamos fazer uma coisa errada. Por que a gente faz? Então, esse ensinamento, né, como é que a gente vai ficar contra a obra? Nós respeitamos a obra. A obra é tudo. Tudo que nós temos, vemos, e o que não imaginamos é obra divina do nosso Pai, e nós somos herdeiros dele. Mas como estamos usando como estamos fazendo com a nossa parte? Que pensamento eu estou cultivando? Que sentimento eu estou mudando? Nós falamos do perdoar muito tempo aqui. E hoje não é um contínuo. No Evangelho tudo está contínuo. Tudo estimula nós a uma renovação, uma reforma íntima. E aqui no texto, depois vamos falar sobre isso um pouquinho, tem uma historinha bem interessante. Que às vezes a gente olha para o outro e cobra do outro, mas não se cobra. Porque é fácil eu ver o erro da minha companheira. É fácil dizer para ela, não erre. Não faça mais isso, mas eu posso fazer. Ah, mas eu fiz porque eu estava cansado, não sei. A gente se desculpa, né? Como é que eu vou cobrar alguma coisa de alguém se eu não faço? Então, esse ensinamento para nós é fantástico, porque ainda, infelizmente, ainda a gente ama, e é assim que Deus quer, que a gente comece a amar as coisas que a gente enxerga, para depois a gente amar o lado espiritual. E nós estamos prontos para amar esse Deus todo amor, bondade e justiça. Nós estamos prontos para viver essa experiência. Porque hoje o que não falta é livros. A Tatiana trouxe meia biblioteca. Não. E os livros que ela está citando aqui, João Nunes Maia, Maria de Nazaré, tem na biblioteca. Tem para venda. Se não tem, nós damos um jeito. A gente materializa um aí, né? É, informaram que não tem mais, mas sempre retirar, tem, né? sempre um espírito negativo na sala. Não, é realidade. Não é negativo. Mas é um livro que nos traz várias reflexões sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas buscas, né? Então vale muito a pena ler e refletir. Então, como o Carlos colocou, o significado do amor é amar a Deus, né? Viver os seus ensinamentos. Vou dar sequência aqui daí. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. E aí, isso é uma lei de justiça, gente. Eu quero que as pessoas gostem de mim, me respeitem. Eu quero que as pessoas me ajudem quando eu preciso, porque todo mundo precisa de ajuda, né? Para nós estar aqui, nós temos que pensar que alguém cedeu esse lugar. Alguém está cuidando da energia elétrica, temos segurança. Nós sempre vamos precisar das pessoas. Então, nós sempre gostamos de receber. Por que não fizemos a mesma coisa para as pessoas? Essa é a pergunta que nós temos que se fazer. O que eu gostaria para mim? Ah, mas aquela pessoa me tratou mal. Mas foi ela. Por que você deve tratar mal ela também? Ah, ela não me entendeu. Entenda você, ela. Ou simplesmente se cale. Né? Não é fácil. Nós vamos pensar diferente, nós vamos ter dificuldade, né? É a lei de justiça isso. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo está mais para frente isso, nós vamos falar sobre isso. Justiça, amor e caridade. A justiça vem antes do amor e antes da caridade. Quer dizer, eu preciso desejar, sentir ou querer para os outros o que eu gostaria para mim. É o que a Tatiana acabou de ler aí no Evangelho. E uma relação que a gente pode fazer no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Geralmente trabalhamos com mais pessoas, né?
E a gente precisa cuidar muito do nosso pensamento. Quando nós somos leigos que não conhecemos as leis, nós vamos pensar da mesma forma, vou passar o pé, que bom que vai embora, né? Nós vamos ter todos esses tipos de pensamentos e sentimentos. Mas quando nós começamos e conhecemos um pouco da doutrina, a nossa consciência começa a nos cobrar. Como eu estou pensando isso, se a doutrina me diz que eu devo aprender a respeitar e amar? Como eu estou tratando esse meu colega, esse meu familiar ou essa pessoa dessa forma? Eu gostaria de ser tratado desta forma? Eu relato no trabalho por fato de ter acontecido uma situação. Então, isso é muito triste, porque cria no ambiente uma energia muito pesada, desgasta. Não tem um ambiente que é favorável ao amor. Porque os pensamentos, por mais que tu fique em silêncio, os pensamentos eles continuam trabalhando o teu mental, aí cria a poluição mental. Aí você precisa aprender a trabalhar. A começar, não, mas eu não vou desejar isso para ele porque eu não desejo que seja feito para mim. Eu passei por essa situação, então não desejo que esse meu colega, esse meu irmão passe por isso. Que possa se resolver o mais breve possível. Nós precisamos auxiliar nesse processo, para que possa se resolver e o clima possa estar mais favorável ao amor, à harmonia, ao equilíbrio. Não que as energias se tornem mais densas. É muito triste, né? Então, a nossa consciência vai nos cobrar. Cobra as nossas atitudes, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós aprendemos e nós sabemos, todos nós. E também temos que agradecer pela oportunidade, né? Na questão que entra de poder amar a obra de Deus, de podermos estar aqui, né? De sermos presenteados com essa natureza. Aqui em Garibaldi, onde a gente mora, ainda temos árvores, temos locais para a gente poder ir, sentar, respirar, ter o contato ainda com a natureza. Então nós temos que agradecer, cuidar, respeitar. Cuidar da nossa cidade, da nossa aldeia, né? Tem uma história aí nesse mesmo item, que é o primeiro item, onde o reino dos céus é comparado a uma pessoa que devia uma conta alta. E foi pedir, e daí o cobrador quis cobrar essa conta. Está aí no Evangelho, está bem miúdo aí, mas vou traduzir do jeito que eu consigo. E daí ele pediu remissão, pediu que perdoasse ele, porque não tinha como pagar. Esse pagar não é só monetário, não é só dinheiro, não é só moeda. Esse pagar é sentimentos. Alguém me feriu, alguém me magoou. O pagar para ser o perdão. Tá? Então, esse Senhor, que é Deus na história, perdoa. Mas mesma pessoa sai dali e encontra um que o devia, muito menos, mas devia uma quantia. E ele pega pelo pescoço e quase mata. E esse cara pede, mas por favor, me perdoa, me dá um tempo, que eu vou pagar minha conta. Não. Botou na cadeia. Não deu chance para ele. E daí os servidores de Deus, que são os espíritos que estão sempre junto de nós, a gente pensa que está sozinho. Estou sozinho, agora eu posso fazer um cambalacho aqui. Nunca estamos sozinhos. Os espíritos do Senhor, que são os espíritos que nos rodeiam, levaram essa informação. E esse Senhor chamou ele e disse, por que tu não perdoou como eu te perdoei? Por que tu não teve indulgência como eu tive contigo? E daí ele fez. Ele também pagar pela dor. Né? Então, e nessa parte entra uma coisa muito interessante, a reencarnação. A gente às vezes diz assim, mas tem uma pessoa lá que faz tanta coisa equivocada e não acontece nada errado com ela. E a reencarnação fica onde? Nós somos espíritos que vivemos num corpo temporariamente. Estamos passando por aqui e não sabemos quando vamos ser chamados a voltar e prestar contas para a nossa consciência e retornar quando tivermos oportunidade. Então a reencarnação é uma maneira da gente resgatar nossos débitos. E se estamos colhendo espinhos, porque os semeamos. Se estamos sendo experimentados para ter paciência, tolerância, é porque nós fizemos isso no passado. Ou
Nós pedimos isso antes de reencarnar. Essa programação. Então é muito importante a gente ter essa consciência. Esse ensinamento é o amor. Aonde que nós vamos parar se nós não parar de querer odiar as pessoas, desejar o mal? Quando a gente deseja o mal, há hormônios em nós que eles danificam o nosso sistema nervoso, endócrino, respiratório, digestivo, todo o nosso corpo. Há uma chuva de hormônios muito grande e muito constante quando fica brabo, com raiva, com estresse. E daí a gente quer ter saúde. Como? Né? Então, nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso aí. Nós temos capacidade para pensar isso hoje. Então, esse ensinamento eu posso perdoar a pessoa, talvez eu não confie nela, não devemos confiar, talvez, da mesma forma. Nós não precisamos desejar o mal para ela. Ah, mas ela me fez o mal. Mas foi ela que fez. Não faça de volta e fique devendo mais que ela. E se ela fez, por opção dela, e chegou alguma coisa até você, porque você precisava passar por isso. Você vai na academia para cuidar da saúde do corpo. Você não vai levantar 100 quilos no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês. Você vai começar com 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, vai treinar. Nós estamos numa academia chamada encarnação, ou reencarnação. Estamos aqui treinando. Né? Treinando para a gente, esse treinamento, aspas, o mal que nos chega, aspas, né? Ele tem uma finalidade útil. Então, esse ensinamento, nós temos que trocar nosso sentimento. Não é fácil, tá? Não é fácil. Nós queremos saúde e precisamos desejar saúde. Nós precisamos querer saúde, não só a minha, de todos. Então, é um trabalho muito importante para todos nós. Muito importante. E a doutrina espírita vem nos alertar. Lembremos que não é uma emergência, não estamos vivendo uma emergência. É uma urgência. Não existe mais emergência no planeta Terra. É urgente. Ou você faz agora ou vai ter consequências funestas pela sua escolha. É verdade. Temos que nos lembrar que tudo aquilo que nós emitimos volta para nós. É uma lei do universo, né? É a lei do universo. Se você não acredita nisso, pega uma pedra bem pequena, jogue reto para cima e espere. Com bastante força. Aguarde. Força da gravidade. Tudo que vai e volta. Aí. Então, que a gente possa pensar, né? Fazer essa renovação que o Mestre nos convida. E o Evangelho é a reforma íntima diária de todos os dias para reflexão. Eu acabei pegando uns tópicos para montar o trabalho hoje, mas enfim. Então, nós estamos, como diz, na sorte. Mas os fatos de amar o próximo são os fatos que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, é o nosso comportamento, são as nossas atitudes, né? E fugiu. Vou contar uma coisa para vocês, como é fácil viver em casal. Os casais, os que estão namorando, os que estão casados há muito tempo, é bem fácil. Dica para ti, Pedro, tá? O Pedro já sabe, né? Quando alguém não está muito bem, né? Começa a falar umas coisas para nós, isso é um ensinamento, tá? A gente tem duas formas bem interessantes. A primeira você começa a contar, decrescente, de 100, ou de 200, e não pode errar, até zerar. Você não vai brigar com a pessoa. Outra forma é você silenciar, botar um gole d'água na boca e não engolir. Funciona. Daí a gente não... Porque não adianta. Quando uma pessoa está... Como? Uma pessoa está nervosa, não adianta tentar. Nós também ficamos nervosos. Não é fácil a gente escutar alguém. E a gente acaba ofendendo alguém que a gente ama às vezes, né? Ofendendo porque nós somos ainda muito egoístas, como diz o texto. Né? Somos egoístas ainda. Por isso que nós estamos aqui nessa encarnação, que nem diz o Bandeira, nessa encadernação, né? Estou Carlos, não sou Carlos, sou um espírito imortal. Você está experimentando um corpo masculino e feminino, mas nós não somos esse corpo. Então, esse ensinamento é maravilhoso. Amar a Deus. Vamos usar a gratidão. As pessoas falam muito em gratidão e a gente não pratica gratidão.
Ah, quando eu tiver tal coisa, quando eu vou... Não, seja feliz com aquilo que você tem. Faça os seus projetos, mas seja feliz com o corpo que você tem, com a profissão que você tem, nesse dia. Ah, mas a casa do vizinho é mais bonita. Seja feliz com a tua casa. Ela é importante para você. A gratidão, agradecer o que nós temos, o que nós construímos. Ah, mas o outro fez mais, mas o outro precisa daquela experiência, eu preciso de outra experiência. Daqui a pouco a gente vai voltar para o mundo espiritual, vai ficar tudo aqui. Não é verdade? Então esse ensinamento é muito importante para nós. Tu lembrou? Sim, me fizeram lembrar. Porque eu estou suando aqui, não sei mais o que falar. Eu também. Os amigos espirituais, né? Na verdade, concluindo então a minha reflexão, tentando organizar o trabalho, nós vemos que, na verdade, todo evangelho ele é interligado. Em qualquer momento, se nós formos falar lá no final, ele vai falar do amor, do perdão, da paciência, da caridade. Não temos como fugir, né? Então ele vai se interligando. E a colocação, como Kardec foi colocando todos os itens, é fantástico para a nossa renovação. E vamos estudar as obras básicas, gente. Sabe o que um amigo meu me disse hoje? Conversando com um amigo que eu conheci há pouco tempo aí, no trabalho normal, ele disse assim, olha, eu não sou de ler muito não, eu sou de ler muito, mas eu não tenho religião não. Mas é um cara muito centrado, muito equilibrado, muito do bem, uma pessoa maravilhosa. Ele disse assim, a gente está sempre sem tempo, mas eu gosto de coisas técnicas, ele disse, né? Ele é um engenheiro civil, engenheiro químico. Engenheiro químico. E é um estudioso, inventou muitas coisas aí maravilhosas aí. Ele disse assim, daí eu disse, eu estou meio sem tempo para ler. Cara, bota um livro no banheiro. Eu disse, eu já fiz isso. Né? Leia uma frase por dia. Né? Leia uma frase do Evangelho por dia. Né? Tome um comprimidinho por dia do Evangelho. Né? Isso é tão importante, né? É importante. Ler, estudar as obras básicas. Nós vamos entender o que nós estamos falando, é tão fácil de praticar. É tão difícil. Porque às vezes a gente... Não é fácil. Nós estamos num corpo preso nos 5 sentidos. Às vezes parece que o mundo vai desmoronar. Parece que Deus abandonou nós. Parece que nada dá certo. Ninguém entende nós. Parece, tá? Mas daí tem os amigos. Daí tem a instituição. Daí tem grupos de estudo que a gente estuda, se abraça. Chega aqui murcho, desanimado, né? E sai daqui sorrindo. Com a solução, às vezes, da dificuldade que está vivendo lá fora. Ou, pelo menos, com a esperança de resolver aquilo que você está te deixando preocupado. Por isso que estudar é fantástico, né? Posso continuar? Temos que... Já está quase no fim. Vou trocar aquele relógio lá. Esse livro é Francisco de Assis. O mesmo autor, João Nunes Maia. Isso. Nós temos na biblioteca para retirar, já que as meninas disseram que não tem mais. Mas ele conta aqui sobre a parte espiritual de Francisco de Assis. Tem um cara que vai comprar. Assis. E Francisco, vamos encurtar, ele tinha uma vida muito boa, rico, né, não precisava se preocupar com nada. E na juventude dele, não me lembro certo a idade agora, ele abandonou tudo para seguir o mestre, né, ao chamado. Então ele abandonou, largou tudo e viveu somente das doações, do trabalho dele, né? Enfim, uma história maravilhosa. E quando ele já está numa idade avançada, que então eles criaram uma fraternidade, ele e mais todos os demais frades iam para cada região para poder divulgar, né, o amor. Então Francisco em si, toda a caminhada dele é amor. E a oração de São Francisco é de tocar no íntimo de cada um de nós a letra, né? E aqui uma pergunta que foi feita a ele, quando eles estavam reunidos, se preparando para poder começar a caminhada individual. Pai Francisco, e os compromissos assumidos com o próximo pela consciência? E ele com toda a humildade, com a tranquilidade que só ele tinha,
Ele lhe responde: meu filho, o maior compromisso com o próximo é aquele que temos para com nós mesmos e para com Deus. Jesus Cristo não se esquece de nos responder a todos, condensando os 10 mandamentos em apenas 2. O primeiro, como já citamos, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Não podemos viver sem ele. Em tudo o que fazemos, precisamos dos outros. Mesmo que não o vejamos, o próximo está constantemente nos ajudando de formas variadas e, por vezes, sem nada exigir de nós. Deus nos fez interligados uns aos outros pelo seu amor, de modo que não poderemos viver sem a vida alheia. Quer dizer, nós necessitamos muitos uns dos outros para podermos, como o Carlos disse, ter renovados em algum momento que a gente se sente desanimado, para poder prosseguir, para poder seguir os exemplos, né? Nós necessitamos. O amor é o centro da vida na vida de Deus. Ninguém poderá amar ao próximo por interesse. E é este clima mais puro da alma que gera a felicidade. Jamais poderemos alcançar a felicidade sem passar pelos caminhos do amor puro. O interesse de Jesus em levar o Evangelho a todas as criaturas é o amor a elas. Todos nós fazemos parte de um rebanho em que Ele é o pastor. Podemos notar neste rancho uma paz grandiosa, uma alegria perfeita e uma amizade sem precedentes. Por quê? Pela força do amor de uns para os outros, e isso é o produto do amor ao próximo. Entretanto, existe aquele próximo que dorme na ignorância das coisas de Deus, que carece muito mais da nossa compreensão e da nossa assistência, do nosso perdão e da nossa convivência com Ele. É para vivermos junto a esses, amando-os na mais alta expressão dos sentimentos, que aqui estamos nos preparando. Então, sermos tolerantes também, compreender aquele nosso irmão, aquilo que nós falamos também, aquilo que será que nós gostaríamos que fosse para conosco, essa atitude, ou essas palavras, esses pensamentos, né? Pensarmos, lembrarmos da nossa consciência que ela nos cobra, não ignorarmos. Nossa consciência vai nos cobrar para que nós possamos fazer essa mudança íntima que está há muito tempo já nos convocando. Por isso que a gente vem para o Centro Espírita, para fazer mudanças, reformar, não é destruir, tá? Vamos reformar nossos sentimentos, pensamentos, nossas atitudes, né? Então isso é muito importante. Lembrando que Francisco de Assis é a reencarnação de João, o apóstolo mais jovem de Jesus. De Jesus, que Jesus amou muito, amou todos, mas esse era um apóstolo que tinha muito carinho, e o único que o seguiu até o Calvário, o único apóstolo, tá? E depois cuidou, viveu, até que Maria veio ao mundo espiritual, retornou ao mundo espiritual, junto com a mãe de Jesus. E lá ele formula a família universal. Quando ele diz, mulher, eis teu filho, eis tua mãe. A família universal. Quando a gente vem num centro espírita, a gente entende e compreende melhor que somos todos irmãos, estamos todos no mesmo barco, remando para a mesma direção. Por isso não vale a pena a gente brigar. Podemos pensar diferente, podemos. Podemos não concordar uns com os outros, mas não devemos desejar o mal ou criar atritos desnecessários. Então, nós estamos aqui para alguma coisa útil. Vamos usar nosso tempo de acordo. Vamos ver a obra divina. Vamos olhar para o nosso corpo, olha que máquina perfeita, como funcionam as células, os órgãos. Se eu corto o meu dedinho, todo o organismo vai trabalhar em comum para sarar, para não entrar uma infecção e eu não vir a morrer por causa disso. As células fazem isso. Por que nós, seres racionais, não trabalhamos juntos para um nosso lar melhor? Com mais oração em casa, com mais conversa, com menos discussão, fúteis. Quem tem razão? Não importa quem tem razão. Aquilo que a Mônica falou aqui muito maravilhosamente.
Você quer ter paz ou razão? Escolhe. Eu quero ter paz. Você quer ter razão? Às vezes não é legal. E depois, se a pessoa está equivocada e você está certo, 2, 3 dias, a pessoa mesmo vai dizer, aquele dia não sei o que me deu. Influência espiritual que a gente acaba aceitando, às vezes, sem perceber. Né? Então, a gente vai aprendendo isso. Então, muito importante nós pensarmos sobre esse tema. Não falamos tudo, não tem como nos falar tudo isso. Tem muita coisa para estudar sobre o maior ensinamento ou o maior mandamento, né? Mas a nossa mensagem simples, né? Por hoje, né? Por hoje. Da minha parte, estou muito feliz que vocês vieram, tiveram coragem de vir, mesmo com o tempo chovendo. Né? E eu sempre digo que vocês são corajosos, vim olhar, né? Vim ter com nós uns 40 minutos aqui, né? O povo é corajoso, né? Quero Coisa só boa. 30 né? minutos. Né? A Tatiana disse que ia falar só 30. Que a gente possa refletir sobre esse tema, sobre a nossa consciência, sobre as nossas atitudes, todos nós, todos que aqui estamos. Não precisamos mudar de religião, precisamos sim mudar os nossos atos, mudar os nossos pensamentos, aquilo que nós alimentamos em nosso íntimo. Não importa se você é católico, evangélico, o Livro dos Espíritos é um livro onde ele traz 1019 perguntas, questões, que fala sobre muitas coisas que nós passamos no nosso dia a dia, que nos ajuda a esclarecer, a trazer um alívio. Então, que a gente possa nos dedicarmos mais a conhecer um pouco mais o lado espiritual, para podermos trazer um pouco mais de paz, de equilíbrio, de compreensão para a nossa caminhada, para o nosso íntimo, para podermos compreender o nosso irmão. Detalhe, respostas com crivo, com racional. Uma fé raciocinada. Vou fazer uma surpresa para alguém? Sim. Tu quer agradecer? Nós queremos agradecer muito por vocês estarem aqui nessa noite. Que vocês possam retornar para casa muito melhores, com os pensamentos renovados, muita alegria, muita paz a todos nós. Vem cá um pouco. Traz a testa. Vamos lá. Eu vou beber o somzinho. Bota o somzinho aí. Fechando os olhos, agradecidos por mais uma noite onde podemos refletir as palavras do Mestre Jesus, refletir sobre o seu infinito amor por nós, refletir nossas vidas, nossos pensamentos, que nesse momento uma luz começa a se criar no nosso coração. Essa luz vai crescendo e vai se espalhando por todo o nosso corpo, nos envolvendo em bênçãos de amor, bênçãos de paz. Nesse momento, nos sentimos gratos por estarmos vivos, encarnados, desencarnados, por estarmos aqui hoje, sabendo sempre que por mais difícil que a caminhada possa ser, o Mestre Jesus sempre estará conosco, a espiritualidade de luz sempre estará conosco. Que possamos, ao longo de nossa semana, nosso mês, ano, nossa vida, que possamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Que através desses mandamentos
possamos continuar nossa caminhada próximos da espiritualidade de luz. Obrigado a Deus, Mestre Jesus, por seus ensinamentos maravilhosos, por nos ajudar a carregarmos nosso fardo, e obrigado a toda a equipe espiritual do Centro Espírita Libertação. Paz e luz, que assim seja. Que assim seja.